para a exposição, a gente vai dividir ele em partes, tá? E, sem demora, vamos logo lê-lo. Capítulo 5 do livro de Efésios. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças, porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Como eu falei anteriormente, a gente vai dividir em partes a partir de agora. São pequenas partes, pequenas porções que a gente vai pensar ao longo do texto. Então, antes de tudo, deve-se saber que Efésios 5 tem duas divisões. A primeira, a gente vai poder ver que é viver como Cristo, é a primeira parte deste capítulo 5, e a segunda já se começam os mandamentos, que tudo que está escrito aqui no capítulo 5 com relação aos maridos e às esposas são mandamentos de Deus. Então, primeira parte, viver como Cristo. Segunda parte, começo, as primeiras recomendações aos cristãos. Eu coloquei recomendações, mas são mandamentos, tá? E aí os primeiros mandamentos
no capítulo 5 são para maridos e esposas. Tá? E aí, é bom que a gente destaque o seguinte, antes da gente começar. Como eu disse, são duas partes. Mas aí, no começo, eu deixei claro que são duas partes que no macro estão ligadas, mas no aspecto específico pode gerar um pouquinho de dúvida. Porque ele começa assim, como eu disse, sede imitadores de Cristo. Aí depois ele diz, maridos e mulheres. Como assim? A gente vai entender. Por que houve isso? Existe uma questão chamada cânon. Cânon, que foi quando as pessoas fizeram a divisão da Bíblia entre os livros e escolheram, inspirados pelo Espírito, os livros que fariam parte da Bíblia. São os 66 livros, são fruto deste cânon. Este cânon bíblico são os 66 livros inspirados por Deus, em que pessoas inspiradas também por Deus entraram numa resolução dizendo que esses livros são os livros inspirados por Deus. Tá? E aí, qual é a ideia? Os dois testamentos, vocês vão poder ver que são divididos. E agora a gente tem os livros e as divisões dos capítulos. E essas divisões no Antigo Testamento e no Novo Testamento foram feitas por vamos dizer assim, dois grupos diferentes. A divisão do Antigo Testamento foi feita pelos maçoretas. Eu não vou dizer que são, eu não vou dizer quem são para a gente não se estender tanto. De uma outra vez, se for me dada a oportunidade, a gente vê isso aí. Então, esses maçoretas fizeram a divisão do Antigo Testamento em capítulos. Tá? No caso do Novo Testamento, existiu uma pessoa no tempo da Reforma, chamada Robert Estienne, ou Etienne, como alguns falam, que fez essa divisão em capítulos dos livros do Novo Testamento. Tá? E ele, inspirado por Deus, resolveu que o capítulo 5 de Efésios vai ser dividido assim. Vai ser essa parte e aí o 6 continua. Tá? Então, foi essa divisão que ele fez, esse capítulo 5 com essas duas partes que estão ligadas, mas são, entre aspas, estranhas uma à outra. Vamos passar à frente. Eu agradeço imensamente. Eu ia agradecer só porque ela estava aqui, velho. A Thalita, que deu essa introdução do capítulo 4. Foi de excessiva ajuda. Porque esse capítulo 4, a gente leu aqui o capítulo 5, começa com uma conjunção, que é a conjunção portanto. E essa conjunção, portanto, é uma conjunção conclusiva e faz menção a coisas que foram explicadas anteriormente e agora a resolução vem no capítulo 5. E eu agradeço demais, ela chegou, Jesus. Agradeço demais a Thalita por ter dado essa introdução do capítulo 4. Então, vamos lá. A partir desse momento a gente passa a estudar essas partes do capítulo 5, como eu achei por bem dividir, como estava na minha Bíblia, achei por bem dividir. Então, essa primeira parte a gente vai falar sobre os capítulos, ou o capítulo 5, mais os versículos 1 e 2. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Gente, é o seguinte, vamos utilizar uma expressão que é bem popular, vamos ser curto e grosso. Vamos ser curto e grosso. A imitação de Cristo não é uma imitação 10%, 20%, metade, 70%. Não. Ele diz aqui, sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como Cristo. A imitação de Cristo por parte dos cristãos tem que ser
100%. Tem que ser completa. É claro que Cristo não pecou, mas a gente peca. Mas naquilo que a gente for fazer, que sejamos imitadores 100%, completamente, de cabo a rabo de Cristo. Não é, cara, eu vou fazer aqui, vou fazer o bem, e as outras coisas, enfim, Jesus só fez o bem mesmo, né? Mentira. Seja imitador de Cristo, 100%. Não somente na ação social, não somente na pregação, não somente no amor, mas em tudo. Em tudo. Então, a gente deve levar em consideração também o seguinte, e aí eu quero que o pessoal que está aqui oficiando no templo, fiquem com essa frase na cabeça. Frase que a gente leu aqui na Bíblia. A gente estava lendo o capítulo todo. E vocês que estão em casa, que estão nos acompanhando, também fiquem com isso na cabeça, que a gente vai voltar a esta passagem quando a gente for fazer, quando a gente estiver estudando o decorrer do capítulo. E ela é: Cristo que nos amou e se entregou por nós. Fiquem com isso na cabeça. Cristo que nos amou e se entregou por nós. Cristo que nos amou e se entregou por nós. Fiquem com isso na cabeça, que a gente, quando estiver no decorrer do estudo, vai passar por essa frase de novo. Então, qual é a ideia aqui? Qual é a ideia? A igreja de Éfeso era uma igreja cristã, realmente. Ela amava Cristo. Ela amava Cristo. Aí havia algumas questões que também toda a igreja feita por homens tem. Às vezes a gente não quer se sujeitar. Às vezes não quer. Às vezes a gente tem tanta mágoa de um irmão que às vezes a gente ter amor por ele é impossível. Às vezes alguns podem se sentir assim. Mas aí a imitação de Cristo passa por isso. Amor entre os irmãos. É o que ele vem dizer aqui nos versículos 1 e 2. Amor entre os irmãos. Ele não se entregou somente por mim, somente por Juliana, somente pelo pessoal da mídia. Mas ele se entregou por nós, a igreja. Então, irmãos, tenham amor uns para com os outros. Esta é a imitação de Cristo. Tá? Então a gente leva em consideração que Cristo nos amou para que amássemos uns aos outros, como a nós mesmos. Então é mais ou menos isso que ele quer dizer nesses 2 primeiros versículos. Tá? Então vamos passar à frente, já que a gente já apresentou um pouco da abertura do capítulo 5, eu vou querer que na divisão que eu fiz, a gente vai pegar agora dos versículos 3 a 7. Dos versículos 3 a 7. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos, nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças, porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles. Nesse fragmento, ele vem fazer a recomendação de que algumas coisas para nós são inomináveis. Não é nem a questão de a gente não deve fazer, não é só isso, a gente não deve nem mencionar. São coisas que não são da natureza do cristão. Ele vem fazer, em 2 versículos inclusive, ele vem fazer essa divisão. E aí vamos lá para o versículo 5. Nenhum imoral,
Perdão, nenhum devasso ou impuro, porque imoral está em outra versão. Nenhum devasso ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. E aí a gente vai pensar sobre essas palavras que ele vem trazer no versículo 5. O que é imoral? O que seria imoral? Em algumas outras versões da Bíblia, nesse mesmo capítulo, ele vem trazer para imoralidade, ou impudicícia, ou imoralidade sexual. Ele vem trazer 3 termos que são a mesma coisa, só que em versões diferentes. E isso quer dizer o seguinte: fornicação. Imoralidade aqui, impudicícia em outras versões, quer dizer imoralidade sexual. O que ele fala é aqui: nenhum que comete imoralidade sexual, nenhum fornicador, nenhum que faz aquilo que o Senhor manda que seja feito somente entre pessoas casadas, sem serem casados, vão entrar no reino de Deus. Ninguém desse tipo herdará o reino de Deus. E aí algumas versões também trazem a palavra incontinentes, ou seja, são aquelas pessoas que não conseguem se segurar no aspecto sexual. E nem fazem questão, inclusive. Segunda palavra, impuro. Impuro. Essa palavra vem, acho que em todas as versões bíblicas vem a palavra impuro. Impuro nada mais é do que toda e qualquer pessoa que comete obscenidade e luxúrias imundas. Ou seja, a gente já falou de fornicação e agora a gente fala em luxúria, que não exatamente é a mesma coisa de que sexo desenfreado. Mas é aquela brincadeirinha, aquela coisinha que se comete antes do ato. Então essas pessoas que fazem isso são incontinentes e que não, incontinentes que não seguram. E aquelas pessoas que fazem têm esse tipo de relação, não herdarão o reino de Deus. Que fique claro, tá? Aí vem a outra, que eu acredito que eu não sei, eu não posso afirmar que Paulo, ao escrever essa carta, tenha feito um joguinho de palavras aí. Mas é o que quando eu li, eu digo, poxa, é isso mesmo. Olha, não sei se foi a questão, não sei se foi ele escreveu porque ele quis, intencionalmente. Mas vê só. Ganancioso que é idólatra. Ganância ou cobiça pode ser explicado como um apego de enormes proporções, uma ambição imoderada por algo. Normalmente, quando a gente fala em cobiça, em ganância, a gente lembra logo de dinheiro, de poder, de posses. E é por aí mesmo. É por aí mesmo. Ganância é uma paixão imedida pelo poder, pelo ter. Eu quero mais, eu quero mais. Eu sou membro de uma igreja, eu quero fazer parte de uma diretoria. Eu quero e pronto. Eu quero porque eu quero. Não por direcionamento de Deus, mas eu quero, porque eu sei que eu sou. Aí depois que participa da diretoria, eu quero ser presbítero, eu quero ser diácono. Ganância. Por ganância. Não é porque você orou e Deus disse, é isso que você vai ser. Não. É porque você quer mais. Mais. Eu quero mais. Eu sou louco, eu quero mais. Isso é ganância. E aí, por que eu acho que aqui tem um joguinho de palavras? Porque esse tipo também de pessoa, que é um idólatra daquilo que ela tem e daquilo que ela quer a mais, não herdará. Você quer mais? Quer? Tá. Mas você não vai herdar. Quando a gente lembra de herança, a gente também
tende a direcionar para dinheiro e propriedades, geralmente. Então você pode ser ganancioso o tempo todinho. Você pode querer mais, e aí milhões, bilhões, trilhões. Mas saiba que ganância, idolatria, a tudo que você quer e a tudo que você tem. E idólatra não herdará o reino de Deus. Tá bom? Que fique claro na mente de vocês que idólatra não herdará o reino de Deus. Ganancioso não terá herança. Bom? Fique claro. E aí, algumas coisas também devem ser levadas em consideração nessa questão. No decorrer desta parte, a gente deve levar em consideração o seguinte. Foi colocado aqui por Adriano e por Thalita agora no começo no começo da palavra, o capítulo 4. Eu queria voltar a uma determinada passagem que diz o seguinte: só saia da vossa boca palavra que seja boa para a edificação, conforme a necessidade. Gente, olha o que o versículo 6 vai dizer aqui no capítulo 5. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. E aí a gente volta para o capítulo 4, ou para o versículo 4. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. De novo, eu quero propor essa divisãozinha entre as palavras. Vamos lá. E aí eu já quero colocar algumas perguntas para a gente fazer, para a gente entender, né? Para a gente consigo mesmo, conosco, perdoe-me, conosco, a gente pense. A primeira delas é conversas tolas. Conversas tolas. Algumas outras versões vêm dizer histórias obscenas, conversação torpe ou torpeza. E nada mais é do que o comportamento indecente ou incongruente com o caráter de uma pessoa piedosa. Aí eu quero propor uma pergunta. Você responde se quiser. A mesma necessidade de ficar soltando conversinha suja, baixa, para os outros? Eu quero saber se você acha que isso é necessário. Eu estou aqui na minha casa, por exemplo, estou aqui na lanchonete, estou sozinho. Eu vou pegar assim e vou ficar conversando, aquela coisa nojenta, a nojeirazinha, porque eu acho que assim eu vou me sobressair. Aí eu fico perguntando. Aí depois disso tudo, sozinho. Ficou. Todo mundo saiu, ele ficou sozinho. Houve necessidade de conversar isso? Houve? Não houve. Então, preste atenção. Conversação torpe ou indecência não é para você, cristão. Não é para você, cristão. Aquele que pensa que jogar essas conversinhas jogando palavrão para fora e falando sobre o que não deve, não tem necessidade. Você é cristão, dê exemplo. Não há necessidade disso. Aí ele vem com gracejos obscenos, que é mais ou menos a mesma coisa. É ficar soltando gracinha. Ficar soltando aquelas pilherazinhas. É mais ou menos o seguinte. Eu estou aqui com uma determinada
um determinado grupo de amigos. Eu sou um cara solteiro. E aqui eu quero deixar claro essa questão que eu estou levando para esse lado assim. Eu sou um cara solteiro, estou com um grupo de amigos aqui, e aí passa uma boizinha na minha frente. Uma boizinha em Pernambuco quer dizer uma menina, né? Uma boizinha na minha frente. E aí eu começo a jogar aquelas pilharazinhas. Falar sobre a forma física dela, falar sobre como ou o que faria se estivesse junto dela. Tirando essa, vamos jogar para utilizar um outro linguajar. Tirando ondinha para cima do povo. Não há necessidade de você, cristão, ficar fazendo esse tipo de coisa. Não é de você. Se você realmente é cristão, não há necessidade de você ficar dizendo esse tipo de coisa. Outra. A próxima. Acho que eu pulei. Isso aí eu estava falando de conversas tolas, perdoe-me. E aí agora eu vou falar sobre os gracejos obscenos. Essas gracinhas aí, essas gracinhas que a gente joga, essas piadinhas que a gente solta. Não somente para o indivíduo do gênero oposto, mas também para os caras, né? Uns com os outros, assim, vão soltando essas gracinhas aí e tudo. Isso não é necessário, não há necessidade de fazer isso, não. Deixa isso para lá. Não tem para quê. Desde quando fazer isso transmitiu graça a alguém? Eu quero perguntar a você, desde quando ficar fazendo esse tipo de coisa transmitiu graça a alguém? Lembra que no capítulo 4 diz: só saia da vossa boca a palavra que seja boa para a edificação conforme a necessidade. Então há momentos em que não é necessário falar. Há momentos que é necessário calar a boca. Ou seja, vou ser bem claro aqui. Há momentos em que você deve falar sim, mas há momentos em que você deve calar essa sua boca. Então, cala a boca quando não deve falar, tá bom? Existem palavras que têm que ser ditas e existem palavras que não têm. Existem palavras que têm que ser ditas num momento e essas mesmas palavras não devem ser ditas em outro. É o que a gente mais ou menos estuda na área de letras de sociolinguística. Existem contextos. E não, o contexto não é somente o contexto físico, mas também o contexto em que você está na sua conversa, no seu grupo de amigos. Não é somente porque eu estou na igreja eu devo falar um tipo de coisa. Mas no grupo de amigos que você também tem, não é necessário falar de certas coisas. Então, sejam conscientes. Não se fala, não se solta gracinha, não tira ondinha não. Fica de boa. Faz a vontade de Deus. Antes, transmite graça através do que você fala. Isso e gracinha nunca transmitiu graça a ninguém. Tá? Vamos para frente. Vamos para frente, por favor. Paulo traz um fator importante no que se refere ao comportamento apresentado anteriormente. Como eu disse, ele vem falar, isso não é coisa para uma pessoa salva. E é como se ele dissesse assim, você que vive uma vida piedosa, crendo que Cristo ressuscitou dos mortos por você, e por vocês que estão aqui também, para te salvar de uma vida como essa, está proibido de participar de uma reunião desse tipo. Essas palavras são uma palavra de proibição. Ele proíbe você de participar de coisas que não transmitam graça. Ou então, pode também dizer o seguinte. Está vendo tudo isso aí? É procedimento de uma pessoa que está morta em Cristo.
É o procedimento de uma pessoa que está morta em Cristo. Então, o que é que acontece com uma pessoa que está morta em Cristo? A ira de Deus sobrevém sobre ela, ou sobrevém a ela. Tá bom? A ira de Deus para você que insiste em viver o contrário disso vai sobrevir a você. Tá bom? Vamos passar para frente? Vamos para os versículos 8 ao 14. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas as coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz. Pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E aí, gente, vamos começar aqui, né? Vamos voltar para o versículo 8. 8 e 9, na verdade. A gente era trevas no passado. A gente viu isso no próprio livro de Efésios, só que no capítulo 2. A gente viu que a gente era trevas já no capítulo 2. Tá? E aí, no passado a gente era, agora a gente já não é mais. Então, se a gente já não é mais trevas, vivamos andando na luz. Tá? E o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. O pessoal daqui da juventude, mais precisamente os adolescentes, em um tempo deste estava estudando os atributos de Deus, naquele livro clássico de Arthur W. Pink. Um dos atributos de Deus é a bondade. A bondade vem dizer o seguinte a W. Pink: a perfeição da natureza de Deus é tão absoluta que não há nada nela que seja incompleto ou defeituoso. Nem nada pode ser adicionado a ela para que possa melhorá-la. A gente tem o entendimento de que bom é aquela pessoa que faz boas obras. Mas a bondade de Deus está nele próprio. Porque ele é tão bom que nada pode ser acrescentado a ele. Nada, nada. Ele não tem defeito algum e nada pode ser acrescentado a Deus. Esse é o mais ou menos um pouquinho do conceito de bondade de Deus. Mas ele vai falar de mais duas coisas. Justiça. A justiça de Deus se revela no fato de que Cristo cumpriu cabalmente toda a lei para que a justiça de Deus fosse aplicada a nós. Ou seja, para que a justiça de Deus não fosse imputada a nós, a justiça de Deus que a gente merecia, por causa de Cristo, essa justiça não foi colocada por cima da gente. Deus não seria injusto se nos deixasse perecer. Mas por causa de Jesus Cristo, nós estamos aqui. Então a justiça de Deus gira em torno do fato de que Cristo cumpriu cabalmente toda a lei. E agora, por causa dele, nós somos justificados. Tá? Para frente. Verdade. Nesse sentido aqui do capítulo, parece estar se referindo ao oposto da mentira. Deus é verdade e nós que devemos transparecê-lo, precisamos agir com verdade. Temos que agir com verdade. Falar a verdade e agir em verdade. Então, aquele que vive na luz exala a bondade de Deus. Vamos dizer assim, não sente a justiça de Deus porque já está justificado.
e fala e vive a verdade. E aí, nesse caso aqui, o que ele parece dizer é que é o oposto da mentira. Ou seja, não seja mentiroso, fale a verdade. Age em verdade. Tá? Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. E aqui, eu tinha colocado aqui para a gente entender o que é que diz essa parte de procurar descobrir qual é a vontade do Senhor. Aliás, o que agrada ao Senhor, com relação ao capítulo 30, ao Salmo 34, que vem dizer: provar e ver como o Senhor é bom. Mas neste caso aqui, é um pouco diferente. É um pouco diferente. Porque lá no Salmo 34, é provai. É como se você provasse um maná. O provai do capítulo no Salmo 34 é provar, experimentar, degustar. Neste caso aqui, é testar. Neste caso aqui, é testar. Ateste o que agrada ao Senhor. Procurem descobrir o que agrada a Ele. Ou seja, prove o Senhor para saber o que agrada a Ele. E provar o Senhor não é tentar não, tá? A gente já, isso é lição de escola dominical. Provar e tentar são coisas diferentes. Então, prove o Senhor e descubra o que é agradável a Ele. Provar o Senhor aqui, portanto, é mais ou menos. Pergunta a Ele, chega lá em oração e pergunta a Ele o que é agradável. Senhor, para que eu faça? O que é agradável a Ti para que eu faça, para que eu execute? É isso. Fala com teu Senhor e procura saber o que é que ele agrada, o que é que agrada a ti. Lê a palavra e você vai saber o que é que agrada. Mais uma vez, Paulo vem advertir os cristãos sobre o compactuar com os modos de vida dos ímpios. Ele utiliza um termo até certo ponto bem pesado. Gente, é o seguinte. Em algumas palavras, em algumas versões, perdão, ele vem utilizar a palavra cúmplice. Não sejais cúmplice. A gente, no capítulo 2, agora eu volto a ele, vê o seguinte. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O que se entende disso aqui? Delito, gente, nada mais é do que crime. Tá? Nada mais é do que crime. Nós éramos criminosos. Nós cometíamos crimes contra o Senhor. Tanto que quem procura viver de acordo com aquilo que foi visto lá atrás é cúmplice. É como se fosse assim. Você comete o crime, ou uma pessoa que está junto com você comete o crime de viver como o pessoal de anteriormente. E você, que se diz cristão, que está junto dele, fazendo isso, você é cúmplice. Ele comete o crime, você está ajudando, você é cúmplice. É pesado, mas é isso. Se você faz aquilo que não deve, é pecado. Pecado é fazer aquilo que Deus proíbe. Então, se Deus proíbe aqui de você viver uma vida que não agrada a Ele, se você faz isso e se diz cristão, você é cúmplice. Você é criminoso igual a quem faz. Tá? Então, gente,
Não faz não. Vive para Deus. Transmite graça. Dá ações de graças. Não vive assim não. Sai dessa. Além disso, tem uma coisa importante, bem importante que a gente pode também verificar aqui. Tudo que já foi dito, a gente viu que não é para a gente fazer. Mas por quê? Mas por quê? Sabe por quê? Porque tudo aquilo que é feito, de tudo aquilo que é feito, até falar é vergonhoso. Até falar daquilo que não agrada ao Senhor é vergonhoso. O que é que quer dizer isso aqui? Você devia ter vergonha de falar dessa forma. De falar e de agir. Por que eu voltei a agir agora? Por quê? Porque essas pessoas fazem isso à luz de todo mundo. E fazem pior quando estão sozinhas. E fazem pior quando estão sozinhas. Então, no quarto lá, são piores do que, fazem pior do que se estivessem fora. Inclusive no Sermão do Monte a gente lê que quando a gente for orar, a gente entre no quarto e com a porta fechada, nos apresentemos a Deus. E o Pai que está em secreto, né? Em secreto. A mesma coisa acontece para aqueles que não são cristãos. Eles entram no quarto, fecham a porta e fazem aquilo que o Pai manda eles não fazerem em secreto. Mas aí é o seguinte, o Pai que está em secreto também vê. O Pai que está em secreto também vê. Você pode agir na surdina, mas o Pai que está em secreto também lhe vê. Também lhe vê. Tá? Então, acorde. Acorde para a vida. Eu vou utilizar uma expressão, uma exclamação. Acorda para Jesus. Acorda para Jesus. Porque você está vivendo uma vida contrária a Ele. Então acorde para Jesus, em nome de Jesus. Tá? Acorde para a vida e você vai ser iluminado. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Acorde para Jesus e você terá a luz dele. Acorde para a sua vida, entregue a Jesus. Porque aí você estará devidamente acordado, devidamente desperto da morte. Tá? Então acorde. Jesus te chama. Ele quer mostrar sua luz sobre você. Então acorde. Você precisa despertar. Você precisa sair do que está fazendo. Você precisa parar de cometer crimes e ser cúmplice de crimes contra Deus. Jesus te chama, eu repito. Acorde. Passando. Vamos lá para os versículos 15 a 20. Os versículos 15 a 20 são: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-os do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor com o coração. E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo 21 eu vou deixar para depois. Tá? Apesar de fazer esse versículo 21 para mim ser a ligação entre esses primeiros
20 versículos do capítulo 5 e os outros 11 do final, eu vou deixar ele para depois. E aí, qual é a ideia aqui? Gente, eu queria que... Nós só temos, acho que nós só temos um historiador aqui, né, que é Márcio. Márcio, se ele não é historiador, ele fez história. Não, aqui. Sim, tem Panda lá também, que é professor de história realmente. Agora, pelo amor de Deus, vocês vão me corrigir se eu estiver errado, tá? Eu quero perguntar a você, aos que estão aqui, ao grupo de louvor que está aqui, e o pessoal da diretoria que também está junto de nós, além do pessoal da mídia, em que tempo vocês aí também respondem, tá? E os outros historiadores, André e Caio, por favor, se eu errar, vocês me chamam lá no privado e me corrigem, tá? Em que tempo, qual foi a data, o ano, ou pelo menos o período de anos em que foi escrita a carta aos Efésios? Foi entre 60 e 62. Tá? Quem era que estava no Império Romano neste tempo? Aí fica a dúvida aí, tá? Entre 58 e 62, fica a dúvida, mas eu já vou tirá-la, que fique claro. Entre 58 e 62, o imperador romano era Nero. E eu achei muito massa isso aqui. Sabe por quê? Porque o Império Romano, assim como a Grécia, tem deuses. Eu me arrisco a dizer que os deuses romanos são uma imitação dos deuses gregos. Então, na Grécia, existe um deus do vinho e em Roma outro. Na Grécia é Dionísio, em Roma é Baco. Tá? Para quem está estudando, para quem estudou história, fica aí. Tá? Deuses gregos e romanos são mais ou menos a mesma coisa, só que com outros nomes. Então, o deus do vinho para os romanos era Baco. Então, por que será? Por que será que foi colocada aí nessa palavra, não vos embriagueis com vinho? Eu queria deixar isso claro aqui, mas a gente vai ver isso depois. Tá? Vamos voltar aqui para a gente, do versículo 15. Gente, ser crente é ter cuidado. Ser crente é ter cuidado com aquelas alfinetadazinhas que às vezes são os pregos. Às vezes ele pega um formão assim e dá-lhe. Mas às vezes são umas alfinetadazinhas. Então a gente tem que estar atento ao nosso procedimento. Nós somos pecadores, gente. Nós somos pecadores. E aquele que está de pé, olhe para que não caia. Deus nos comanda através de decretos eternos. Ele já, desde a fundação do mundo, já traçou o nosso caminho. Mas ele nos dota de uma coisa chamada livre agência. Livre agência. Livre agência nada mais é, e sinteticamente, do que você age. Eu lhe dotei de vontades, faça. Agora dê conta. Eu lhe dotei, você tem a vontade. Quer fazer, faça a sua vontade. Mas saiba que você vai dar conta de tudo. Isso é livre agência, sinteticamente. Tá? Então, ser crente é estar ligado, atento e estar cuidadoso. É pianinho com o seu procedimento. Não tente dar um passo além do que suas pernas alcançam. Esteja atento ao seu procedimento. Então,
Qual é a ideia? Se ligue no processo e aproveite todas as oportunidades que aparecem para você. Eu estou até gostando de utilizar essas expressões. Pega a visão aí. Pega a visão. Aproveite as oportunidades que você tem, crente. Aproveite. Você não estará aqui o tempo todo. Você não vai estar aqui o tempo todo. Você é finito. Você não sabe nem o minuto seguinte. Então aproveite o tempo para ser realmente discípulo de Jesus. Aproveite. A gente acha que remir o tempo é aquela coisa. Não, eu vou salvar o meu tempo. Não! É aproveitar as oportunidades, cara. Se tiver uma brecha, meu velho, vai com os 2 pés na porta. Não espera não, vai na voadora de Jesus, tá? Que fique claro, né? É para a gente deixar claro, que fique claro que eu não estou falando que você deve, por exemplo, tá irado e vai com os 2 pés na caixa dos peitos do outro, não. Não. Aproveita a oportunidade, abriu a porta, entra e prega. Abriu a porta, entra e dá exemplo. Abriu a porta, meu velho, seja crente. Você já pensou, não é somente isso não. Você já pensou também nessa questão de remir o tempo? Você já pensou no tempo todo em que você já perdeu? Sendo bacana, sendo o boyzinho que a galera gosta? Você já pensou em quanto tempo você perdeu sendo aquilo que Jesus não te chamou para ser? Aproveita a oportunidade, cara. Aproveita a oportunidade que você não tem todo o tempo do mundo, não. Tá? Para frente. E aqui, eles têm o seguinte. Não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E aqui, implicitamente, ele diz. Usa dos meios de graça. Oração, leitura, sacramentos, tá? Deixa eu ver o que até que eu anotei aqui. Pronto. E comunhão. Esses são os meios de graça. Oração, leitura da palavra, os sacramentos, a ceia do Senhor e o batismo, e a comunhão com os irmãos. Então, minha gente, façam isso. Não sejam insensatos. Utilizem os meios de graça para saber qual é a vontade do Senhor e viver e andar nele. Pronto. E agora eu volto. Gente, Império Romano, tá? Império Romano, deuses, gregos, romanos, a mesma coisa. Pronto. Voltando, Baco como deus do vinho romano. E a palavra diz, não vos embriagueis com vinho que leva à dissolução. Aqui na minha versão é, não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão. Gente, não somente o vinho, mas bebida alcoólica em grande quantidade faz com que você perca os sentidos. E aqui, Deus, através de Paulo, condena a embriaguez. Não vos embriagueis com vinho. Ou seja, me permitam novamente utilizar uma expressão mais popular. Não fiquem muito doidos. Sabe por quê? Se embriagar com vinho vai fazer com que você perca o foco. Se embriagar com qualquer que seja,
com qualquer que seja a bebida alcoólica, vai fazer com que você se torne quase um louco. Você fique, sabe, por aí, feito doido. Sem visão. Assim, tipo, pô, tô aqui, me perdi. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A gente vê que quando a gente fala de embriaguez com vinho, a pessoa que fica bêbada perde os escrúpulos. Os escrúpulos nada mais são do que cuidados, consciências, dúvidas, hesitações, incertezas, receios, remorsos, suscetibilidades, zelos. Perdeu tudo isso depois que ficou bêbado. Endoidou. Não tem mais senso. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem se enche do Espírito Santo é o seguinte, meu velho. Ele tem sua mente renovada. Ele canta hinos de louvor a Deus. Entoa salmos e cânticos espirituais. E faz porque sabe o porquê e para quem está fazendo. Ele tem consciência total do que está fazendo, justamente o contrário da embriaguez. Ele sabe por quê e para quem. Por quê? Porque eu preciso louvar. E para quem? A Deus. Ele está consciente disso. Tá? Então, depois que ele canta louvores e hinos e cânticos e salmos e sabe por que está fazendo, ele é agradecido a Deus. Enquanto, quando a embriaguez com vinho, você perde o senso, no enchimento do Espírito Santo, você tem total consciência e agradece a Deus por isso. Isso é muito bom, isso é bom demais, velho. Então, deixa essa vida, acorda para Jesus, tá? E cante louvores. Não somente esses louvores que a gente canta, né, popularmente, mas cante louvores a partir desta palavra. E aí você estará realmente desperto. Tá? Vamos lá para frente. Agora o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Qual é a ideia? A partir do capítulo 4 até o 6, Paulo vai falar sobre justamente isso. Sujeição. Primeiro capítulo, ele vem mostrar o que aconteceu. No segundo, como você foi salvo. No terceiro, o que foi que aconteceu, tá? Para que você fosse salvo agora. Ele vem contar um mistério, e eu acho massa esse capítulo 3. É o meu capítulo preferido da Bíblia, Efésios 3. E aí ele vem falar no 4. Depois que os Efésios estão vivos no Senhor, eles agora vivem, eles agora crescem e atingem maturidade. E no capítulo 5 ele vem falar sobre o que tudo que a gente já falou, e agora ele vem falar de sujeição mais direcionado. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aqui se iniciam os mandamentos para a vida do crente. Primeiro, vamos lá, os deveres do lar. Lar aqui, a vivência entre a esposa e o marido. Eu entendo que as pessoas que estão aqui, que têm suas namoradas, tá? E as pessoas que estão em casa, que têm suas namoradas e seus namorados, para as mulheres os namorados, para os homens as namoradas, que fique claro, estão treinando para o casamento, tá?
Então eu vou levar isso em consideração. Veja, do 22 ao 23. Eu não vou ler não, é maior e eu não vou ler não. Eu vou pegar somente algumas partes disso aqui. Vê só. Capítulo 5, a partir do 22. Eu acho que é um dos versículos mais conhecidos nessa relação entre marido e esposa. Principalmente no que tange a que as mulheres sejam submissas ao marido. É interessante, mas é muito conhecido e algumas pessoas levam isso para o lado ruim. Gente, mulher para ser submissa, tá bom? Mas a gente vai ver que tem mais coisa do que isso. Não é somente isso não. Tá bom, homem? Você que está me vendo aí, não pense que o capítulo, essas partes aí do capítulo 5 acaba somente na submissão da mulher a você, não. Viu? A gente vai ver mais para frente qual é a sua parte na resenha. Então, gente, sim, a mulher deve ser submissa ao marido. Não tenho medo algum em dizer, a mulher tem que ser submissa ao marido. É mandamento de Deus. Sabe por quê? Você, que é crente realmente, como igreja, você é representado como uma noiva. Tá? Essa relação aqui de sujeição entre o marido e a esposa, nada mais é do que um tipo da relação que Cristo tem com sua igreja. Então, a igreja está submissa a Jesus. Então, se a relação é de Jesus como noivo e a igreja como a noiva, e essa relação, o tipo dela é maridos e esposas, sim. Mulheres sejam submissas aos seus maridos, porque eles são o cabeça. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. E ponto. Acabou. É isso e pronto. Entretanto, tem mais. Né? Não acaba aí não. Fica de boa. Ó, do 25 ao 33 ele vem dizer o seguinte. Eu vou ler só o 25. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não vou ler o resto não. Mais uma vez eu vou dizer, pega a visão aí. Homens, repito, o capítulo 5 não vai só até o versículo 24 não, tá bom? Tudo bem, a gente acabou de ler e eu reafirmo, a mulher deve ser submissa ao marido. Mas a sua missão é chumbo grosso, parceiro. A sua missão é pau. Sabe por quê? Porque se a gente vê que a relação entre o marido e a mulher é como a relação entre Cristo e a igreja, você é Cristo, meu parça. Você é um tipo de Cristo para sua esposa, para o seu lar. Ou seja, você está responsável em levar a sua esposa ao conhecimento e ao crescimento em Cristo. Você é responsável. Eu sou responsável com a minha esposa. Aqueles que estão namorando, estão noivos, vocês são responsáveis pelas suas namoradas e noivas. Você está incumbido de ser como Cristo para as suas namoradas, noivas e esposas. Você tem que se dar por ela. Tá? Não é só ela que tem que ser submissa a você, não. Você também tem parte, e a sua parte é pau, mestre. Você é um tipo de Cristo, então haja.
A sua responsabilidade é grandiosíssima. E aí? Vai ser como? Vai encarar ou vai descer do ônibus? E aí, só para terminar, tem só algumas aplicações aqui, para que a gente termine e aí o grupo de louvor já se fica postos aí. Primeira, leve em consideração que o reino de Cristo é uma riqueza que se herda através única e tão somente do próprio Cristo. O livro de Efésios é todo isso. Você só herda o reino de Deus por causa da obra de Cristo. Da obra de Cristo. Por quê? Porque Cristo nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Então, somente Ele é que pode levar a sua igreja para Ele. E pronto. Não tem outro caminho, não. É só Jesus. Segundo, crentes denunciam pecado, não compactuam. O dever do crente é denunciar pecado. E levar o pecador debaixo da capacitação do Espírito até Cristo. Porque se é Ele quem salva, você está responsável de pregar. Tá? Então, denunciem o pecado, porque é nosso dever. Terceiro, a Bíblia é um manual de fé e prática. Use-o para louvor da glória de Deus e aproveite seu tempo. Não perca mais tempo. Se utilize dos meios de graça e vá em frente. E último, mulheres, amem seus esposos. Mulheres, respeitem seus maridos. Mulheres, submetam-se a eles. Mas homens, você é o tipo de Cristo da sua mulher, tá bom? Se liga aí. Então, gente, que a gente tenha em mente tudo que foi falado aqui. E que no meu caso, eu não seja... isso que foi falado seja para mim também. Tá? Vamos orar? Para depois os meninos estarem colocando aí. Senhor,